que nós separamos para hoje é um assunto de revisão. E o assunto são os movimentos de rebeliões que ocorreram aqui na América Portuguesa. O senhor está sem som. Aqueles que quiserem... Eu estou verificando, pode ficar tranquilo que eu estou vendo que alguém está me mutando. Eu estou abrindo de novo quando alguém me muta, até eu descobrir quem é que está fazendo isso. Porque aí, conforme for, a gente vai levar para o disciplinar. Eu vou ativar aqui agora a visualização dos participantes. Eu estou visualizando aqui agora os participantes aqui na parte de configurações e eu estou verificando quem é que está me mutando, né? Eu acho que é de muito mau gosto o que essa pessoa está fazendo, pois ela está no lugar errado, fazendo a coisa errada, desse jeito. Entendeu? Então, eu acho que ela tem que agora entrar no lugar certo e fazer só as coisas certas. Mas eu estou observando aqui direitinho e logo a gente descobre e a gente passa para frente na questão do disciplinar. Certo? É ruim a gente já começar a apresentação já com esse tipo de fala, né? Mas, às vezes, é preciso para a gente poder, então, tomar um pouco mais de juízo e também se tornar um pouco mais responsáveis com as nossas atividades aqui. Pessoal, então, movimentos de rebeliões que ocorreram aqui na América Portuguesa. Nós estudamos no semestre passado algumas, Revolução Pernambucana, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, e vocês viram na tarefinha que vocês fizeram agora para mim lá, a questão da revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates, coisa que a gente não tinha estudado, não é verdade? Então, aí, agora, a gente vai, então, olhar alguns desses pontos aí na forma de revisão, só para que vocês tenham mesmo o contato com esse assunto, certo? Então, nós temos a aula hoje e amanhã, e aí a gente vai verificar aí a necessidade da gente retomar esse assunto na próxima aula. Deixa eu só achar aqui a nossa... Eu estou abrindo o arquivo, tá? Pode ficar tranquilo, para a gente mostrar a partir do arquivo. O professor já é para mandar esse negócio aí de frequência? Aquela hora que eu mandei. Aquela hora que eu pedi. Já logo. Vamos observar aqui, olha, assim que está carregando aí, esse quadro, esse infográfico, né? Vamos ver, já está carregando, já logo vocês já vão ver aquilo que eu estou vendo aqui. Esse infográfico são as revoltas, tá vendo? Olha, revoltas coloniais do século 17 e 18. Ok, Enia? Você está me escutando direitinho, não tá? Enia? Tô sim, professor, só não tô conseguindo ver a imagem. Isso eu imaginei, aí a gente vai conversando aqui, eu vou tentando ler, e você, se tiver não estiver claro, você fala para mim, tá? Então, veja bem, nós estamos falando aqui de revoltas coloniais, que ocorreu no período que o Brasil era colônia ainda de Portugal. Então, foram várias revoltas de pessoas que não queriam mais continuar sendo colônia aqui no Brasil, que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal. Entendeu? Então, ante a essa situação, algumas tiveram caráter, olha aqui, caráter regional. Eles queriam o quê? Queriam alguma coisa política, alguma coisa relacionada ali à região na qual eles vivem. Outras já tinham logo um caráter que queria se separar de Portugal mesmo de uma vez. Entendeu? Então, nós temos uma questão mais regionais e umas questões mais gerais, né, de separar o Brasil de Portugal. Alguns queriam só mesmo resolver o problema deles ali, no Nordeste, aqui, ali no Rio de Janeiro houve também, no Maranhão, enfim, nesses locais. Então, veja bem, quais são aquelas que tinham algum aspecto de caráter regional? Seria a revolta de Beckman,
que ocorreu? Quem respondeu que a revolta de Beckman ocorreu em Minas Gerais? Quem respondeu que a revolta de Beckman aconteceu na Bahia? Aonde ocorreu a revolta de Beckman? Maranhão. 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 Agora eu já tenho outra pergunta, que é aonde ocorreu a Guerra dos Mascates? Pernambuco. Pernambuco. Agora eu vou fazer outra pergunta. Aonde ocorreu a revolta de Vila Rica? Minas Gerais. Minas Gerais. Vou fazer outra pergunta. Aonde ocorreu a Conjuração Baiana? Todo mundo sabe que foi no Rio Grande do Sul, não é? Bahia. Foi na Bahia, né? E aí, Conferência Mineira foi em São Paulo. Minas Gerais. Minas Gerais. Foi em Minas Gerais. Então, nós temos essas revoltas principais aí que nós conversamos. E a outra? E a Revolução Pernambucana, onde foi? Pernambuco. Foi justamente em Pernambuco que aconteceu a Revolução Pernambucana. O nome já fala, Revolução. Eu fiquei pensando justamente nisso. Como é que será que eles iam saber, né, aonde ocorreu a Revolução Pernambucana? Mas, enfim, foi em Pernambuco, né? E todas elas, então, tiveram esses caráter de separar de Portugal de uma vez, ou então algum caráter só de mudar como é que funcionavam as relações entre eles, entendeu? Então, deixa eu abrir aqui para a gente conversar com outro arquivo. Movimentos. Aqui. Então, Professor, teve alguém que me tirou da aula. Eu estava observando só quem estava querendo me colocar no mudo. Então, vamos ter que olhar esses outros pontos também, né? Nós estamos com algumas pessoas que não... Então, pessoal, é o seguinte. Nós vamos falar aqui 3 informações importantes, que são as 3 que estarão na tarefa para vocês responderem em casa. Quando terminar. Em casa vocês já estão, né? Então, vocês depois da aula. Então, as 3 informações são... ou 4. 3. A data que ocorreu a rebelião, as causas e as reivindicações. Então, 3 informações de todas elas que nós vamos fazer. Então, quando ocorreu, por quê e o que eles queriam. Essas são as informações, ok? Prontinho para gravar aí, tudinho direitinho, para a gente não esquecer mais desses pontos na história. Então, vamos começar. Vamos começar aqui com a Revolta de Beckman. Então, tem a ver com o nome do sujeito, né? O Beckman. Ocorreu lá no Maranhão, que vocês já então identificaram. Não sei se foi pesquisando na internet ou se foi respondendo porque vocês já sabiam, tanto faz, né? E o que causou essa revolta lá? Então, existiam brasileiros que estavam inconformados com a forma em que estavam administrando a metrópole, a abolição do monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão. Gente, essa revolta aconteceu no contexto em que estava acontecendo uma invasão da Holanda aqui no Brasil, ok? Então, estava acontecendo uma invasão da Holanda aqui no Brasil e essa invasão aconteceu lá no Maranhão, propriamente dito. Você está com um nome aí, um nome que não é brasileiro, né? Um nome estrangeiro, Beckman. E essa revolta se deu por conta dessa questão, porque existia essa companhia de comércio aqui, e essa companhia de comércio, ela fazia negócios com a metrópole. Ela produzia, então, o açúcar, que faziam da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana-de-açúcar que existiam lá, e eles, então, vendiam para Portugal. Só que Portugal explorava, né? Acabava explorando demais da conta. E já que eles tinham tido contato com os holandeses, e aí tendo possibilidade, quem sabe, do Maranhão não ser mais do Brasil e ser da Holanda, por exemplo, não ser mais de Portugal e ser da Holanda, por exemplo, incitou algumas pessoas que mexiam com esses comércios, né, que eram donos de engenhos e etc. Então, incitou essas pessoas
a fazerem algum tipo de revolta contra Portugal, para que tivesse ali no Maranhão o quê? A reivindicação que se estabelecesse uma relação comercial mais justa, ou seja, que pagasse o preço mais justo para a cana-de-açúcar, que então não cobrassem tantos impostos como estavam cobrando, esses pontos assim. Só dizer isso, gente, já basta para vocês terem uma noção e poderem, então, falar para qualquer pessoa o que foi a revolta de Beckman aqui no Brasil? Alguém gostaria de fazer um comentário do que você acabou de aprender ou acabou de relembrar aqui, nesse momento? A revolta de Beckman. Alguém gostaria de abrir o áudio e responder ou não vamos responder? Já entendi. Pode falar, pode comentar? Por favor. Professor. Vamos, o Isaac quer dizer primeiro? Ô, Bruno, só porque o Isaac pediu a palavra, aí passa para o Bruno. Bruno, pode ir você. Foi eu não, professor. Então vai lá, Bruno. A revolta de Beckman, ela aconteceu no Maranhão, onde lá tinha de um determinado comércio, e nessa época estava acontecendo uma guerra contra uma tentativa de colonização da Holanda no território português. E aproveitando a oportunidade, os donos de engenhos, os grandes produtores do Maranhão, né, aproveitaram para reivindicar em forma de revolta seus direitos, né, como um preço justo e que eles tivessem um lucro, né, porque Portugal só estava explorando. Justamente. Obrigado pela participação. Enfim, o comércio, então você falou determinado comércio, então só para ficar um pouquinho mais direta a sua resposta e seu comentário, o comércio é da cana-de-açúcar, tá? Açúcar que eles faziam de cana, tá? Nos engenhos lá, certinho? Agora, a Revolução Pernambucana é também uma revisão, porque nós já tivemos aula sobre isso aqui, né? Que ocorreu em 1817. Que contexto que estava lá? Era a chegada da família real, né? A família real portuguesa, a corte portuguesa estava chegando aqui no Brasil, chegou aqui em 1808. Aí, lembra das aulas finais do semestre passado, em junho? E tem aqui mais ou menos com as 15 mil pessoas. Pensa, 15 mil pessoas. Hoje, Iporá tem 30 mil habitantes, né? Rio de Janeiro tem milhões de habitantes. Mas naquela época, gente, era pouca gente que morava no Rio de Janeiro. E chegou aí a corte brasileira com 15 mil pessoas e não estava preparado, porque saíram lá fugido do Napoleão, né? Fugindo da guerra lá. E aí foram, então, desapropriando gente no Rio de Janeiro, tomando casa das pessoas. Pois não? Eu posso comentar? Pode. Se o senhor quiser. Agora ou depois? O senhor que sabe. Não, fica à vontade. Eu vou dar tipo a explicação, igual o senhor. Depois, se eu quiser me corrigir. Tá. Igual o professor está falando. Na Revolução Pernambucana ocorreu por causa que os portugueses estavam vindo fugidos, né, da França pela ordem do Napoleão Bonaparte, né, que invadiu vários reinos, né, inclusive incluindo Portugal, na Europa, aquela época de uma tentativa de expansão do território francês. Então, eles tomaram o poder em Portugal, o Napoleão Bonaparte colocou seu irmão como rei, né, o rei daquela província, e então os portugueses vieram fugidos, né, para não serem mortos ou presos. E na chegada aqui, eles vieram vieram muitas pessoas, como o professor falou, e eles tomaram as melhores casas do Rio, porque eles não queriam ficar em lugares ruins, né? Eles tomaram as melhores casas do Rio de Janeiro
E também as despesas, né? Por causa que eles queriam o do bem e do melhor. Queriam comer bem, queriam viver bem, queriam usufruir do luxo da coroa. Porém, quem tinha que bancar isso tudo era o povo, e o povo se revoltou, né, com essa ação de Portugal, né, da coroa. Justamente esse ponto, né? E como é que foi, então, o que causou essa insatisfação foi que é justamente o aumento das despesas, e aí fizeram com que as províncias pagassem essas despesas, né? Aumentando os impostos dessas províncias. E uma das províncias que mais pagava impostos, porque a que mais produzia na época lá, era o próprio Pernambuco. Entendeu? Então, aí nós temos a Revolução Pernambucana, aí da questão dos cargos públicos, né? Porque os portugueses chegavam aqui, e aí o rei, para continuar tendo a moral ali do povo português, chegava aqui, na hora de distribuir os cargos públicos, né? Os ministros, etc., acabava dando para portugueses e não para brasileiros que estavam por aqui. Então, essas foram alguns pontos principais das insatisfações. E o que eles queriam? Independência do Brasil, né? Que o Brasil saísse da tutela de Portugal, e queria uma outra coisa. Não só que o Brasil fosse independente de Portugal, que o Brasil também tornasse uma república, entendeu? Então, eles queriam mais coisa ainda. Eles estavam bem alinhados àqueles anseios do iluminismo, né? Das ideias iluministas que nós já temos estudado. Porque, veja bem, quando o Brasil foi independente de Portugal, o Brasil se tornou república na hora. Não. O Brasil foi uma monarquia, não foi? O Brasil foi independente de Portugal em 1822. Monarquia parlamentar. Foi monarquia até 1889, né? E lá que se tornou república. Então, ficou um tempão aqui, nós tivemos rei aqui um tempão, até que o Brasil se tornasse, então, uma república como muitos queriam, né? Muitos queriam a república. Nesse sentido, é justamente a atualização da situação, certo? Então, basicamente, isso aí seria os pontos gerais, né, linhas gerais, que vocês precisavam ter como resuminho do que foi essa Revolução Pernambucana, certo? E aí nós vamos conversar, então, agora sobre uma outra guerra, que não é revisão, pelo menos nas minhas aulas de história com vocês, nós não tivemos isso, que seria a Guerra dos Mascates, né? Vocês sabem a palavra mascate, o que significa, não sabe? Mascate, alguém quer explicar o que é mascate aqui? Oi, professor. Quem sabe o que é mascate? Pode comentar? Fica à vontade. Pode comentar, professor? Por favor. Os mascates era tipo vendedor ambulante, né? Ele, no caso, ocorreu no Recife, eu acho que era Pernambuco. Pernambuco ou Maranhão? Agora não tô lembrado. Pernambuco. Eles eram tipo eram vendedores ambulantes, né? O problema eles se revoltaram contra o preço. O problema mais grave que você tem aí é a questão da cidade de Olinda e a cidade de Recife, que até hoje é um probleminha por lá, entendeu? Então, ou seja, você tem o Recife é a capital, só que Olinda é a cidade mais importante, vamos assim dizer. Então, tinha um problema ali entre as duas cidades, olha lá. O que era a questão? Conflito político local, sem qualquer reivindicação social. Eles não estavam buscando nada da questão de Portugal ou questão de... mas querendo ali uma certa situação entre as duas cidades. Foi uma disputa entre Olinda, que tinha o poder político, e Recife, que tinha os mascates, o povo que vendia, o povo que mais gerava riqueza, o povo que pagava mais impostos, entendeu? E essa disputa, assim, já pode dizer que quem ganhou, né? Acabou que, vamos assim dizer, eu acho que Recife ganhou, porque hoje a capital é Recife, não Olinda. Mesmo que você está numa cidade, você avista a outra, sabe? Ela é colada uma na outra. Inclusive, para você ir para o Recife,
para ir para Recife, você tem um aeroporto que é em Olinda. Então tem que descer em Olinda para ir para Recife. É muito ali, é muito ligado essas duas cidades, muito próximas umas das outras ali. Certo? Então o problema entre as duas cidades no Pernambuco, Olinda e Recife, que ocorreu a Guerra dos Mascates. Pois não? Então quer dizer que a Guerra dos Mascates aconteceu por causa que os comerciantes, né, que eram os ambulantes, eles vendiam o que eles vendiam? Agora esqueci. Não, qualquer mercadoria. Eles vendiam qualquer mercadoria, né, de origem da cana. Aí os senhores de engenho que vendiam para eles estavam empobrecendo, né, por conta da queda dos preços, né? Aí os comerciantes, no caso de Recife, só enriqueciam. Só que aí no caso, os senhores de engenho que tinham poder político, impôs, né, contra eles, né? E aí, por isso você tem a revolta, né? Foi. Aí eles, os mascates, pedido, né, ao governo para fazer a sua Câmara Municipal, né? Assim eles iam ter poder, né? Sim. Formando tipo agora esqueci, eu acho que é Pelourinho, né? O Pelourinho é o lugar lá onde bate nos escravos, entendeu? É a praça. Aí os senhores de engenho se armaram, parece, e tipo que invadiram lá e destruíram, né, destruíram o Pelourinho. Aí, no caso, o governo parece que interviu, mandou exército e aí depois eu não sei, eu acho que tipo estabeleceu um governo, né? Mandou um governador, não? É a ordem, né? Com certeza. Para frear aquele tipo de rebelião que estava acontecendo ali. Foi. Agora, então, assim, a título de revisão também, seria a conjuração baiana, que ocorreu na Bahia, né? Ninguém sabia disso. E foi em 1798. Em 1798, ocorreu, então, lá na Bahia, a conjuração baiana. E aí, o que eles queriam? O que era o problema lá? Insatisfação com os preços cobrados dos produtos essenciais, entre os alimentos, por exemplo. Então, ou seja, estava cobrando muito caro pelos produtos e o povo estava sofrendo para poder ter qualquer coisa nesse sentido, no sentido de básico mesmo da vida deles, entendeu? E aí pessoas estavam reclamando, porque mesmo cobrando caro, ainda não estava tendo para todo mundo os alimentos ali, principalmente alimentos, mas eram vários outros elementos aí que faziam parte lá do que eles compravam, que eles usavam para viver. E aí o que eles pediam? Independência. Né? Independência, igualdade racial, porque esse movimento aqui na Bahia, ele foi o que ocorreu com muitas pessoas que eram escravizadas. Muitas pessoas eram escravizadas, então ele ocorreu por lá, no sentido de pedir com que fossem mudadas, né, as condições sociais nas quais eles viviam. Né? E aí queria liberdade plena, né, a questão dos negros, principalmente, os negros escravizados, livre comércio, que é um pouco da mesma situação que ocorreu lá no Pernambuco, né? Então, para que qualquer pessoa pudesse fazer o comércio à vontade, e aí você sabe que isso é o quê? Tanto a liberdade quanto o livre comércio tem a ver com as ideias iluministas que já estavam chegando por aqui, e as pessoas estavam querendo entrar nessas ideias, né? E abertura dos portos, né? Porque com os portos fechados, só podia fazer negócio Portugal fazer negócio com qualquer outra nação. E aí, no caso, quando abria os portos, então, aí o próprio Bahia, cada estado podia fazer negócios aí internacionais a ponto de obter mais lucros nos seus negócios. Ok? Então, qualquer coisa que quiser comentar, pode ficar à vontade, gente. Aí senão a gente vai seguindo. Pode seguir. Pedro Otávio, você mandou seguir ou quer comentar?
seguir. Beleza. E agora, as duas conjurações que ocorreram lá em Minas Gerais, que foi a mineira, que entre todos os problemas que tinha lá, um dos problemas principais era a cobrança que Portugal tinha do imposto, né, que era 20%, é o quinto, né, 20%, que de todo o ouro que tirava lá de Minas Gerais, tinha que pagar para a coroa portuguesa para retirar essa coisa aí. Então, pensa bem, a pessoa tinha lá, tirava o ouro, 20% já era da coroa portuguesa, depois 20% era para ele pagar os funcionários e as despesas que ele tinha, né? Então, essas pessoas que, então, não é uma coisa de pobre, são pessoas um pouco mais que eram os, vamos dizer, hoje, os empresários da época que se desenvolveram contra a Portugal nessa inconfidência, né? Então, também foi decretado um determinado imposto, além de todo o imposto que o povo pagava, a derrama, que era um imposto extra. Era um imposto, então, caro, também extra, que foi cobrado e gerou insatisfação das pessoas lá. O que eles queriam? Romper com Portugal. Vamos fazer... E também uma república, também era um movimento republicano, para que aqui tivesse indústrias, coisa que Portugal proibia do Brasil ter indústrias, e acabar com esse comércio, o monopólio do comércio português, para que Minas Gerais e qualquer outro estado do Brasil pudesse fazer comércio com qualquer lugar no mundo e assim garantir seus lucros, etc. Né? Porque fazia o comércio, mas aí Portugal entrava no meio de todos os comércios que ali ocorriam. No caso do Pacto Colonial, né? Queria que acabasse o Pacto Colonial, né? Isso. Porque dentro do Pacto Colonial, Portugal, ele manda no Brasil e o Brasil só pode comercializar o que Portugal determinar. Isso mesmo. Além disso, esse impedimento aí de indústria, né? As coisas industrializadas chegavam aqui, só chegava se fosse de Portugal. Ou de onde Portugal deixasse que chegasse. Né? Portugal que fazia lá o comércio antes de tudo. E, por fim, outra revolta em Minas Gerais, a revolta numa cidade que é mineira, Vila Rica, né? Então, insatisfação gerada pelos monopólios, que é muito parecido, gente, com o que aconteceu na Inconfidência Mineira. Na verdade, a coisa é o seguinte, ocorreu essa revolta, a mesma revolta, vamos assim dizer, em 1720, depois ela foi potencializada em 1789, ok? Inclusive até na mesma cidade aqui, porque Vila Rica é hoje Ouro Preto, né? Então, insatisfação gerada pelos monopólios portugueses. Além disso aqui, forte tributação de Portugal sobre aqui o Brasil e sobre a Minas Gerais. O que eles queriam? Implantar o regime republicano para que o país deixasse de ser colônia em Portugal. Tá vendo? Então, o Brasil deixou de ser colônia em Portugal em 1822, mas desde 1720, 100 anos antes, você tem gente aqui no Brasil brigando para que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Tá entendendo isso, gente? Como é que está a satisfação de vocês com isso que nós estamos tratando, com essa aula que nós estamos tendo? Nós vamos, então, pessoal, encerrando por aqui, e você tem uma segunda participação na aula para fazer, e aí você vai voltar lá no blog. Quem entrou atrasado, quem entrou depois, nós lá no blog temos 2 perguntas iniciais. Não é atividade avaliativa. Repetindo, não é atividade avaliativa. São a primeira, frequência e primeira participação da aula e segunda participação da aula, tá? Com esses 2 links lá. Então, você atualiza lá a página do blog outra vez, certo? E você entra lá e responde essa segunda participação. Quem entrou atrasado responde a primeira e responde a segunda, né? Responde todas as 2 lá, para a gente, então, já ir encerrando aqui a aula. E amanhã a gente vai continuar com o assunto, ok? Amanhã nós temos aula de novo e a gente continua a partir de onde nós paramos aqui hoje. Pode sair, professor? Pode sair? Entenderam que tem que voltar lá e fazer atividade? Sim, senhor. Sim. Então, faça isso, por favor, e eu agradeço a participação de todos. A gente encerra por aqui. Tchau. Tchau, tudo de bom.
Última. Tchau. Tudo de novo.